Meus amados, hoje quero que vocês se aproximem comigo de uma das histórias mais emocionantes, profundas e cheias de significado da Bíblia Sagrada. É o relato de quando Deus pediu a Abraão que oferecesse o seu filho Isaque em sacrifício. Essa passagem está em Gênesis capítulo 22 e ao longo dos séculos tem gerado perguntas, reflexões e até mesmo espanto. Afinal, por que Deus faria um pedido tão difícil? Qual seria o propósito dessa prova? O que o Senhor quis ensinar por meio desse acontecimento? Quando mergulhamos com atenção nesse relato, percebemos que ele não é apenas um teste de fé individual, mas uma revelação grandiosa sobre o amor, a confiança e o futuro plano de salvação que Deus preparou para toda a humanidade. Abraão foi chamado por Deus para viver pela fé. Ele saiu de sua terra natal sem saber exatamente para onde iria, apenas confiando na promessa do Senhor de que se tornaria pai de uma grande nação. Esse homem passou por desafios, erros, aprendizados e vitórias, mas nunca deixou de se apoiar na voz de Deus. Um dos pontos mais marcantes da sua caminhada foi a promessa de um filho. Ele e sua esposa Sara eram idosos, e aos olhos humanos seria impossível terem descendência. Contudo, para Deus, nada é impossível. E no tempo determinado, Isaque nasceu, trazendo alegria, esperança e renovando a fé de Abraão e Sara. Isaque não era apenas um filho amado, ele era o cumprimento de uma promessa divina. Todo o futuro do povo de Israel estava ligado à vida daquele menino. E é exatamente aí que se revela o impacto da ordem que Deus dá a Abraão. O texto bíblico nos conta que Deus resolveu colocar o patriarca à prova. Ele o chamou Abraão e o servo fiel respondeu: Eis-me aqui. Então Deus disse: Tome o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama. Vá até a região de Moriá e ofereça-o ali em sacrifício sobre um dos montes que eu lhe mostrarei. É difícil imaginar o que se passou no coração de Abraão ao ouvir essas palavras. Ele esperou décadas por esse filho. Ele viu em Isaque a realização de uma promessa que parecia impossível. E agora Deus pedia que justamente esse filho fosse oferecido como sacrifício. Mas a fé de Abraão era tão grande que ele não discutiu, não hesitou e não reclamou. A Bíblia nos mostra que, ao amanhecer, ele se levantou, preparou o jumento, cortou a lenha para o sacrifício, chamou 2 servos, tomou Isaque consigo e partiu a caminho do lugar que Deus lhe indicaria. Foram 3 longos dias de caminhada. Imagine cada passo de Abraão, carregando em silêncio a dor e o peso daquela missão. Durante esses dias, certamente ele orou em seu coração, buscou forças em Deus, chorou em silêncio e relembrou todas as promessas. Como seria possível conciliar o amor pelo filho com a ordem que havia recebido? Ainda assim, Abraão não desistiu, não voltou atrás, mas continuou andando na direção do monte que o Senhor havia determinado. Quando chegaram perto do local, Abraão disse aos servos que ficassem para trás. Apenas ele e Isaque seguiriam adiante. E nesse momento acontece um dos diálogos mais comoventes da Bíblia. Isaque, sem saber do que se tratava, olhou para o pai e disse: Meu pai, aqui estão o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Que pergunta dolorosa! Podemos imaginar o aperto no coração de Abraão ao ouvir a voz inocente de seu filho. Mas sua resposta é uma das mais belas declarações de fé que já existiram. Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Eles seguiram juntos até o lugar que Deus havia mostrado. Ali, Abraão construiu um altar, colocou a lenha em ordem e, com lágrimas nos olhos e fé no coração, amarrou Isaque e o deitou sobre o altar. Quando levantou a mão com a faca para sacrificar o filho, naquele instante,
o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. E ele respondeu: Eis-me aqui. O anjo então disse: Não estenda a mão contra o menino. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu, preso pelos chifres em um arbusto, um carneiro. Ele tomou aquele animal e o ofereceu em sacrifício em lugar de seu filho. Por isso, Abraão chamou aquele lugar de O Senhor proverá. E até hoje essa expressão ecoa como um lembrete da fidelidade de Deus. Mas essa história não termina aí. O anjo do Senhor falou novamente a Abraão, confirmando as promessas. Por ter feito isso e não ter negado o seu filho, o seu único filho, eu o abençoarei grandemente. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu e como a areia da praia. E por meio da sua descendência, todas as nações da terra serão abençoadas, porque você obedeceu à minha voz. Esse relato é impressionante, mas o que ele significa para nós hoje? Primeiramente, vemos a fé de Abraão levada ao extremo. Ele confiou em Deus, mesmo sem entender o porquê. Ele se mostrou disposto a entregar o que tinha de mais precioso, porque acreditava que Deus poderia até mesmo ressuscitar Isaque se fosse necessário. Essa confiança absoluta é uma inspiração para nós. Em segundo lugar, esse acontecimento aponta para algo muito maior: o sacrifício que o próprio Deus faria no futuro. Isaque carregando a lenha nas costas nos lembra do Filho de Deus carregando a cruz até o Calvário. Abraão, disposto a entregar seu filho, aponta para o Pai Celestial, que de fato entregou o seu único filho por amor ao mundo. O carneiro preso no arbusto, oferecido no lugar de Isaque, aponta para mim, Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Percebem como tudo se conecta? Deus não permitiu que Abraão sacrificasse seu filho, mas ele mesmo não poupou o seu próprio filho. Essa história é um anúncio, uma sombra do grande sacrifício que viria. Ela nos mostra que a salvação não viria pelos esforços humanos, mas pela provisão divina. Abraão disse: Deus proverá o cordeiro. E séculos depois essa palavra se cumpriu, quando eu me entreguei na cruz por vocês. O que podemos aprender com isso em nossas vidas? Em primeiro lugar, que fé verdadeira é confiar em Deus, mesmo quando não entendemos o caminho. Muitas vezes vocês passam por provas que parecem incompreensíveis, mas assim como Abraão continuou caminhando, vocês também devem permanecer firmes, porque o Senhor é fiel. Em segundo lugar, aprendemos que nada deve ocupar o lugar de Deus em nossos corações. Nem mesmo as pessoas ou coisas que mais amamos podem se tornar maiores do que a nossa obediência ao Pai. Abraão mostrou que sua confiança estava totalmente em Deus, e não apenas naquilo que Deus havia lhe dado. E em terceiro lugar, aprendemos que o Senhor sempre provê. Ele abre caminhos onde não vemos saída. Ele nos mostra soluções que não imaginamos. Ele é o Deus que vê, o Deus que conhece nossas dores, e o Deus que, no tempo certo, traz a provisão perfeita. Por isso, meus filhos, lembrem-se sempre: assim como Isaque foi poupado, vocês também foram poupados, porque eu me entreguei em sacrifício, por amor, a cada um de vocês. O Pai não exigiu que vocês entregassem suas vidas em holocausto, mas entregou a minha vida para que vocês tivessem vida em abundância. Que essa história fortaleça a fé de vocês, que inspire confiança, obediência e entrega total ao Senhor, e que cada coração se lembre: o Deus de Abraão é o mesmo Deus que cuida de vocês hoje. Ele é o Deus que cumpre promessas, o Deus que prova a nossa fé, e o Deus que sempre provê.